Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Olá, já estamos aí com o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Guilherme Sena. Boa noite, Dr. Guilherme. Boa noite, Arthur, tudo bem? Tudo jóia. Desde já o CRO-MG agradece a participação aqui do senhor com a gente nesse canal, né, de interação com os nossos profissionais de odontologia. Muito obrigado e obrigado também àqueles que estão aqui entrando, participando conosco essa noite, dia 6 de agosto, quinta-feira. E o doutor Guilherme vai falar para a gente sobre o tema sistemas adesivos e cimentos resinosos, não é isso, doutor Guilherme? É isso mesmo, vamos bater um bate-papo hoje. Só um minutinho, Pronto, o Guilherme já está voltando. Isso, já voltou. Doutor Guilherme, boa noite. boa noite, um abraço a todos. Então, antes da gente começar, então, esse nosso bate-papo, gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho aí, para os nossos seguidores. Ótimo, eu não sei se cortou o que eu falei anteriormente, eu estou agradecendo o convite do CRO de fazer parte dessa live, desse bate-papo e tirar dúvidas estritamente clínicas, né? Meu nome é Guilherme Sena, na verdade sou clínico e também sou professor. Atualmente sou professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, onde nós iniciamos o programa de pós-graduação. Sou coordenador da especialização de dentística e prótese, junto com o professor Emílio Acac, e também dos cursos de aperfeiçoamento em odontologia estética da Faculdade de Odontologia das Ciências Médicas. E meu consultório aqui no Grupo Odontológico Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, que é onde a gente consegue ver aquilo que dá certo, que dá errado, para poder passar, não ensinar, mas trocar algumas experiências com os nossos colegas. Isso, e os nossos seguidores aí, pode estar enviando suas perguntas, mas no final da live o senhor vai estar respondendo a todos aí, tirando as dúvidas. Isso mesmo. Bom, doutor Guilherme, então, começar o nosso bate-papo, vamos já falando sobre qual é o melhor adesivo, doutor? Ótima pergunta, porque é o que mais me perguntam todas as vezes. Normalmente, nós estamos querendo algumas receitas de bolo que fala assim, eu quero usar esse adesivo. Guilherme, é bom adesivo X ou Y, Z? Eu falo assim, mas todos são bons. Que o melhor adesivo é aquele que nós entendemos a técnica e como que nós vamos utilizar. Não tem, de acordo com a classificação dos adesivos, não existe adesivo ruim, porque, primeiro, não estou falando de marca comercial, porque os adesivos também diferenciam muito entre as marcas comerciais. O que eu estou querendo dizer é quanto à classificação dos adesivos. Qual que é melhor? Aquele, por exemplo, não estou entrando em classificação ainda, aquele adesivo que eu uso ácido fosfórico, não uso ácido fosfórico, aquele que ele tem um primer que já é ácido, qual deles que é melhor? Eu falo assim, todos são iguais, igualzinho material de moldagem. Qual que é o melhor material de moldagem? Aquele que você domina a técnica. Os sistemas adesivos não são diferentes. Eles também, o melhor sistema adesivo é aquele que você sabe utilizar. O porquê de saber? Porque todos os adesivos têm as suas particularidades, têm as suas características, como que eles principalmente vão interagir com o substrato, em especial a dentina. Se nós dominarmos ou tivermos ciência, pelo menos, do que nós estamos utilizando e por que nós estamos utilizando, com certeza a nossa adesão ela vai ser eficaz. E é uma situação que eu confio bastante, é na adesão. Doutor, e pode, nesse caso, por exemplo, misturar um adesivo de uma marca com uma resina ou cimento de outra marca? Isso, de novo, também é uma outra pergunta interessante, uma pergunta que me fazem muito.
Como todos esses adesivos são à base de metacrilato, e a resina também é metacrilato, independente de qual fabricante que seja, eles podem ser misturados. Assim como resina pode ser misturada com outra marca comercial, que é uma coisa que eu mais faço no consultório, assim também o próprio adesivo de uma marca pode ser utilizado com adesivo, com a resina de uma outra marca. Mas, de novo, o mais importante é a gente entender, eu vou abordar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais claro, e aí as perguntas vão surgindo e eu vou respondendo. É interessante que a gente saiba o porquê que nós estamos utilizando os adesivos. Então, nós temos, basicamente, 3 classificações de adesivo. Antigamente, classificados os adesivos por geração. Primeira, segunda, terceira, quarta geração e assim por diante. Hoje, essa classificação ela não é mais usada, porque cada fabricante que incorporava um componente diferente falava que o dele tinha uma classificação melhor do que o do concorrente. Então, você nunca tinha uma classificação fidedigna. Hoje, a classificação mais utilizada é quanto ao modo de utilização. Se ele vai ser um wet and rinse, que é ácido e lava, que também a gente pode utilizar o nome de convencional, esses são todos os adesivos que utilizam um ácido fosfórico. Então, nessa classificação, que é a classificação dos adesivos mais antigos, que desde o final da década de 80 já estão no mercado, são os gold standard das pesquisas clínicas, eles têm obrigatoriamente que utilizar o ácido na dentina e no esmalte, consequentemente. Eu vou falar um pouquinho mais quais são as vantagens e desvantagens um pouco mais para frente. Eu tenho certeza que essa pergunta vai surgir. A segunda classificação seria os adesivos autocondicionantes, que foram desenvolvidos para não ter tanta agressividade na dentina, igual tem o ácido fosfórico. Então, ele não vai desmineralizar tão profundamente a dentina como faz com os adesivos da classificação anterior, que são os adesivos convencionais. Então, veio para ajudar o dentista, mas para ajudar com a ciência e também para facilitar a técnica utilizada. Então, teoricamente, o adesivo achava o dentista achava bem difícil usar a técnica com ácido fosfórico, o que, na verdade, não é. É uma falta somente de entendimento o que o ácido provoca na dentina e o que nós temos que utilizar para evitar. Agora, aí o ácido condicionante, ele não vai ter esse passo do ácido fosfórico na dentina. Ele vai ser somente uma substância incorporada ao meu monômero hidrofílico, ou seja, meu primer acídico, e ele vai desmineralizar essa dentina, o que eu vou discorrer um pouquinho mais para frente também. A terceira e última classificação é uma combinação desses dois adesivos, chamados hoje de adesivos universais. Então, naquele mesmo frasquinho, você tem um líquido que ele pode ser utilizado pela técnica convencional com ácido fosfórico ou pode ser utilizado pela técnica autocondicionante. Tá? Nós vamos abordar um pouquinho mais disso. Essa última, a universal, eu tenho muitos receios de utilizar ainda, porque é muito recente. Recente que a gente fala, tem 9 anos, não é tão recente assim, mas não tem pesquisas, principalmente clínicas, para poder subsidiar a utilização dele nos nossos pacientes. Certo. E, doutor, qual é a diferença de utilização desses adesivos? Bom, então aí é que nós vamos entrar nessas particularidades. O que a gente faz o mais antigo, que é o convencional, e é excepcional, que vamos usar primeiramente o ácido fosfórico na dentina. Esse ácido fosfórico na dentina, ele tem um tempo curto que ele pode ficar na dentina, que é até 15 segundos. No esmalte nunca foi a preocupação. O grande problema dessa técnica é que ela é muito sensível. Então, nós vamos ter aí uma preocupação primeiro. Não pode passar de 15 segundos. Porque se passar de 15 segundos, vai remover cristais de hidroxiapatita e, em seguida, eu vou lavar essa cavidade e tenho que deixar uma quantidade de água que não seja nem muita e nem pouca. Mas como que eu vou medir isso daí na boca? É difícil, não tem jeito. Então, nós temos que preconizar o tempo para que eu tenha 15 segundos somente e meu adesivo, teoricamente, consiga penetrar nessa área onde o ácido atuou. Porque o ácido vai remover cristais de hidroxiapatita. E aonde remover o hidroxiapatita, idealmente, seria que o meu monômero hidrofílico e hidrofóbico dos adesivos substituam a hidroxiapatita por esses monômeros.
Entretanto, se ele ficar por mais de 15 segundos, os meus monômeros do adesivo não conseguem penetrar onde foi removido os cristais de hidroxapatita. Então, nós vamos lavar essa cavidade. É fácil saber se está úmido o suficiente, como eu falei? Não. Eu tenho que saber qual que é a quantidade necessária através da minha visão clínica, que é a dentina tem que estar brilhante, sem estar fosca, e se ela tiver fosca, significa que eu removi a água em excesso, e aí a água que está separando as fibras colágenas, elas vão entrar em contato através da ligação de pontes de hidrogênio, e aí eu não consigo, não tem espaço para os meus monômeros do adesivo penetrar. Ah, mas se acontecer isso, acabou minha adesão, vou ter problema? Não, eu vou jogar água novamente. Como as fibras colágenas estão interligadas por pontes de hidrogênio, como eu vou jogar água, o hidrogênio da água vai provocar quebra de uma ligação covalente, que é a ponte de hidrogênio, a ligação covalente vai se romper, e essas fibras vão expandir novamente. Então, eu tenho chance de ainda conseguir não deixar que o meu dente tenha ou sensibilidade pós-operatória ou infiltração marginal. Bom, então aí nós temos dois problemas até agora. O tempo do condicionamento ácido e a quantidade de água. Então agora, se eu fiz os dois passos corretos, eu venho em seguida com o meu monômero hidrofílico, que ele pode estar separado do meu monômero hidrofóbico em frascos diferentes ou pode estar no mesmo frasco. Então, eu vou utilizar aquela gotinha que eu tiro do frasco, independente de qual sistema. O que eu estou querendo ali? Eu estou querendo que aquela gotinha remova a quantidade de água residual e essa água residual, como ela vai ser removida pelo solvente que está no meu primer, vai ser substituída pelos meus monômeros resinosos. Esse é o ideal. Tá? Nem sempre acontece. Só que aí começa mais um passo. Então, eu tenho que saber que eu tenho dois tipos de solventes. Acetona e também tem o álcool, que tem diferentes formas de utilização. Acetona, como ela tem uma afinidade menor pela água, eu tenho que utilizar ela pela técnica ativa, friccionando. A acetona, eu não posso fazer isso, porque senão ela volatiliza mais rapidamente e corre o risco de deixar água residual. Bom, mas independente, se eu deixar água residual em excesso, eu falei que em falta não pode, porque senão as fibras colágenas colabam. Em excesso, a água vai hidrolisar a minha camada híbrida, que é o principal mecanismo de adesão. Então, eu já tenho aí mais um passo, é o terceiro passo. Só que eu tenho que, então, ter a certeza, isso é uma coisa que eu aprendi com o professor Vargas, que a minha chance de dar, e eu gosto muito desse tipo de adesivo, eu uso até hoje eu uso esse tipo de adesivo, eu tenho que utilizar, quanto mais profundo for a camada, maior a quantidade de monômeros hidrofílicos. Tá? E depois vou secar. Outro ponto, não devo secar entre as camadas. Eu devo secar somente na última camada. Então, eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5 camadas e depois vou secar para evaporar o meu solvente. E não secar entre as camadas, porque eu estou incorporando oxigênio e o oxigênio é um inibidor de polimerização. Se eu estiver utilizando os adesivos com frasco único, com frasco separado, após essa etapa de secar e remover o solvente, eu vou aplicar o meu adesivo, que é a parte hidrófoba, que ele vai agora atuar sobre a dentina que foi condicionada com ácido fosfórico com primer, seco uma camada e vou fotopolimerizar. Acabou a minha adesão. Se eu estiver utilizando os adesivos de frasco único, consequentemente, ao mesmo tempo que eu estiver utilizando o primer, o meu adesivo já está penetrando também. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Na verdade, todos os dois vão funcionar muito bem. Mas, se eu estiver utilizando o adesivo de frascos único, em relação ao frasco separado, por ele ter uma concentração de cada componente menor, eu tenho que aumentar o meu número de camadas. Então, essa técnica com esse tipo de adesivo, e na odontologia adesiva, hoje, quem quer fazer estética na dentística, na prótese, na própria endo, na ortodontia, tem que entender de adesão. Quem for utilizar esse adesivo, utilizar os passos todos que eu acabei de falar, com toda certeza vai ter sucesso. Porque eu creio, eu acho, tá escutando? Acho que tinha caído aqui, voltou? Tá.
Tá Tá, ótimo. tá Então, certinho. Pode uma continuar. para mim, não pode ter sensibilidade pós-operatória, principalmente em restaurações diretas. Em restaurações diretas, não só o adesivo, mas alguns outros passos que nós podemos discutir um pouco mais para frente. Então, o protetor pulpar, que vai ser, para mim, o melhor protetor pulpar, seja ela em cavidade rasa, média ou profunda, é o meu sistema adesivo. Então, até agora, nós falamos da minha técnica convencional. E agora eu vou falar sobre a segunda classificação, que é o meu autocondicionante. Qual que vai ser a diferença? Na técnica anterior, eu tenho uma seringa ou um frasco separado, onde eu tenho meu ácido fosfórico. E que esse ácido fosfórico ele tem uma capacidade de desmineralização muito profunda, de cerca de 50 a 80 micrômetros, e que nem sempre o que ele removeu vai ser substituído pelos meus monômeros resinosos. Bom, nesse adesivo autocondicionante, eu não tenho o meu ácido fosfórico. Eu vou ter, no lugar do ácido, eu tenho uma coisa chamada monômero ácido. Principalmente e mais vantajosamente, que é o melhor monômero que existe, é o 10-MDP. Que esse monômero foi desenvolvido pela Curaray e ela detinha a patente até 2011. A patente caiu e agora todos os adesivos estão incluindo o 10-MDP. Mas o que ele faz? Ele tem, naquela gotinha que você tira do meu primer ácido, do frasquinho do primer, eu tenho monômeros hidrofílicos ali e também eu tenho meu monômero ácido. Então, ao mesmo tempo que eu estou desmineralizando a dentina, eu estou impregnando com os meus monômeros adesivos. Então, eu não tenho uma desmineralização muito profunda, o que é o desejável. Mas, porque antigamente achava-se que quanto mais profundo fosse a minha camada híbrida, melhor a minha forma de retenção do meu adesivo. Hoje sabe-se que não é espessura, e sim se ela é homogênea. Então, eu tenho ali uma longevidade provavelmente maior, na teoria. Os estudos não têm mostrado isso, têm mostrado que tanto com ácido ou sem ácido, todos os dois funcionam muito bem. Então, eu vou utilizar uma, duas camadas friccionando, seco a última camada e depois vou utilizar o meu adesivo e polimerizo. Porém, esse primer ácido, ele não tem o pH baixo o suficiente para poder condicionar ou desmineralizar o meu esmalte. Então, idealmente, eu deveria condicionar o meu esmalte primeiro com o meu ácido fosfórico, igual o mesmo ácido que eu falei da classificação anterior, lavo, mas não deixe ele ficar em dentina. E vou utilizar o meu primer ácido na dentina, uma, duas camadas, depois o meu adesivo na dentina, já pré-condicionado, e no meu esmalte, e aí vou fotopolimerizar. Tá? Então, o que eu preciso disso daqui? Vamos fazer um resumo. Então, qual que é o resumo? A terceira classificação, que são os adesivos universais. Que o precursor de adesivos universais é o Single Bond Universal da 3M-ESP, que é o que nós temos aqui no Brasil, no mercado europeu e americano, chamado de Single Bond Universal. Tá? Esse daí, hoje tem outras marcas também, mas o que tem mais pesquisa clínica é o Single Bond Universal da 3M, que eles têm as duas classificações no mesmo componente, tanto o autocondicionante quanto o convencional. Qual que é o problema? E tem silano também, silano que vai ser para a parte indireta. Qual que é o problema desses adesivos? O problema é a concentração do 10-MDP. Porque todos os adesivos hoje têm o 10-MDP. O grande problema é que os fabricantes não informam, e é o pulo do gato da Curaray, que é a concentração dessa molécula. Porque essa molécula é uma molécula tão interessante que ela tem uma cadeia de carbono muito grande, e de um lado ela vai desmineralizar e do outro ela vai ligar ao meu adesivo. Então ela não fica tão hidrossolúvel, ou ela não ser sensível à água, assim melhor dizendo. Então eu preciso dela para fazer a desmineralização. Se eu tenho uma concentração baixa, passa a ser um problema. Esse é o grande problema dos universais. Se eu fosse utilizar os universais, porque eu não gosto e não utilizo, até que as pesquisas mostrem que ele realmente vai funcionar, e não tem pesquisa clínica hoje com mais de 2, 3 anos, isso é muito pouco, né? Eu utilizaria pela técnica convencional com ácido fosfórico e não pela técnica do meu autocondicionante.
Isso seria essa mesma pergunta que eu iria fazer, se o adesivo universal ele funciona realmente. Então, o senhor já não usaria. Não necessariamente, quer dizer, eu não uso. Mas se por um Aham, acaso, porque o frasco dele, isso é o que eu acho um pouco de não legal das empresas, o frasco dos universais uhum. são muito semelhantes aos frascos do não universais. Então, muita gente está utilizando, achando que não é universal e é universal. Então, se for utilizar, eu aconselho que utilize com ácido fosfórico e não pela técnica do autocondicionante. Tá? Uma outra coisa que eu ia falar mais lá na frente, mas eu vou antecipar aqui, é que ele tem também, alguns deles têm um componente silano. Esse silano, teoricamente, é para ser utilizado também numa gota só para condicionar ou para preparar a minha restauração cerâmica. Só que esse silano não funciona muito bem em pH ácido, que é o pH dos meus adesivos universais. Além disso, o meu silano tem que entrar nas minhas reentrâncias pelo ácido fluorídrico na cerâmica. E o adesivo que está junto com o silano compete com o silano, impedindo que o silano entre em íntimo contato com a minha cerâmica. Então, doutor, qual adesivo o cirurgião dentista deve utilizar? É mais fácil ele estar utilizando. Olha, se for uma pessoa, um dentista que não quer ter muita dor de cabeça, não quer entender muito o mecanismo, sem dúvida nenhuma, o autocondicionante. Mas aí eu vou voltar na primeira pergunta, qual o melhor adesivo? Os dois são, Uhum. desde que você saiba como utilizar. O grande problema é que no autocondicionante, se eu for utilizar um autocondicionante e eu utilizo o autocondicionante, o que eu mais confio, tem mais de 20 anos que está no mercado, é o Clearfield SE Bond da Curaray. Só que o preço dele é um pouquinho mais salgado. Tá? Então tem que pesar prós e contras. Mas se eu utilizar o outro, o convencional com ácido fosfórico, eu vou ter problema? Não. Mas você vai ter mais trabalho para entender a técnica. Então todos os dois vão funcionar, desde que você saiba como utilizar, como vai dirigir o carro. E qual é a dica que o senhor deixa aí para cada tipo de adesivo? Ótimo. Bom, então vamos no primeiro. Convencional, que eu amo de paixão. E amo de paixãozinha também o meu autocondicionante. Por quê menos? Porque tem menos tempo de uso. Só por causa disso. Tá? Eu fui criado na odontologia pela alguns professores no meu mestrado e pelo, inclusive, saudoso que faleceu recentemente, Fernando Júnior, aprendendo a adesivo fosfórico. E a minha boca mesmo tem restaurações feitas por ele que tem quase 30 anos e nunca precisou de serem trocadas. Agora, recentemente, que eu vou ter que trocar, mas não por falha. Fraturou, vou trocar. Mas o que a gente precisa entender nisso? Cavidades profundas sempre vai ser o problema. Cavidade rasa, eu não tenho problema nenhum. Por que eu não tenho problema nenhum? Porque eu tenho pouca água e muita fibra colágena. Quanto mais profunda estiver, consequentemente mais perto da polpa, eu vou ter mais água e menos fibra colágena, porque eu tenho mais dentina intratubular e menos intertubular. Então, eu preciso entender que quanto mais profundo tiver, maior o número de camadas do meu monômero hidrofílico, ou seja, do primer, eu tenho que utilizar. Porque eu preciso de uma saturação nessa região para que, ao mesmo tempo, eu remova essa água e impregne a minha dentina, onde foi removida a hidroxapatita, com o meu monômero adesivo. E por que eu falo que é o melhor, para mim, é o melhor mecanismo de proteção pulpar? O que eu preciso de uma proteção pulpar? Eu preciso, basicamente, como o próprio nome diz, proteger a polpa através da obliteração dos túbulos dentinários. Como eu tenho um peso molecular desses sistemas adesivos mais baixo, se eu utilizar pela técnica correta, eu consigo que ele penetre até 5 micrômetros nos túbulos interdentinários e vede. Vedando, eu não tenho a movimentação dos fluidos no interior do túbulo, porque se esse fluido movimentar, é que eu atinjo umas células sensoriais, as células sensoriais de Langstrom, e transmito ao cérebro como dor. O dente só dói se houver a movimentação desses fluidos. Então, numa cavidade profunda, que eu vou ter muito túbulo, eu tenho que aumentar a quantidade por duas razões: removendo a água e obliterando meus túbulos dentinários. Tá? Então, qual o número de camadas? Numa cavidade média para profunda, nunca menos do que 5 camadas. Secando a última camada para evaporar o solvente. E por que eu tenho que evaporar o solvente? Porque o meu solvente é um inibidor de polimerização e o excesso dele também
vai absorver água. Então, esse é a dica que eu dou. Quanto mais raso, menos camadas, porque senão você não tem nem espaço para colocar o adesivo e restaurar ainda. Já no adesivo autocondicionante, o que eu faria e o que eu faço? Condiciono o esmalte com ácido fosfórico, lavo, sem deixar tocar em dentina. Ah, mas é simples? Na maioria das vezes, sim. Eu tenho certeza que não foi em dentina? Não, eu não tenho. Mas se for em dentina, é uma dentina mais rasa, que não traria tanto efeito deletério também. Agora, depois disso, uma, duas, três camadas, se for profunda, do meu adesivo autocondicionante, friccionando. Porque ele não vai remover a minha esmirleia. Quem remove a esmirleia é o meu ácido fosfórico. Então, ela vai modificar a minha esmirleia, dando, como eu falei anteriormente, a minha camada híbrida homogênea. Terceira dica, que serve para qualquer tipo de adesivo. Marcas confiáveis, de empresas sólidas que têm pesquisa in vitro, que é a precursora da in vivo. Então, eu tenho uma gama muito grande no mercado. Mas qual que você utiliza? Bom, tem uma empresa brasileira que produz um ótimo adesivo, que foi desenvolvido, inclusive, por um dos grandes pesquisadores no mundo de adesão, que é o Jorge Perdigão. Essa empresa é FGM e o adesivo dela é o âmbar, um adesivo. Mas eu utilizo, ou pode ser o âmbar, ou pode ser o Tetric N-Bond, ou pode ser também o Single Bond, todos de frasco único. Se for de frasco separado, Scott Bond multiusa 3N ou o Albond desculpa, exatamente, o Albond da Kerr. Tá? Se for o autocondicionante, sem a menor sombra de dúvida, como eu falei, Clearfield SE Bond da Curaray. Doutor Guilherme, tem até uma pergunta aqui da Aline Mota. Profilaxia prévia à restauração interfere na adesão? Bom, a Aline foi minha aluna de graduação e pós. Aline, a questão é o seguinte, depende qual que é a profilaxia. Eu não sei o que está falando em termos de profilaxia. Se for pedra pomes, não interfere em nada. E eu aconselho em restaurações diretas, eu não aconselho, não precisa, não é que eu não aconselho, não faz diferença usar a pedra pomes. Se for para uma restauração indireta, eu uso a pedra pomes somente para desengordurar o dente. Muitas vezes fica resto de cimento provisório, etc. É uma limpeza superficial somente. Fora isso, se for jateamento de óxido de alumínio, tudo, eu não vejo a menor necessidade para isso. E a clorexidina melhora a adesão? É um assunto um pouco polêmico. Eu acho que não melhora e vou explicar o porquê. Né? Em 2008, começou uma pesquisa, eu me interessei por esse tema, eu ia fazer meu doutorado nesse tema, mas logo depois saíram alguns artigos que me desanimaram um pouco. A clorexidina, quando ela interfere na adesão, na teoria, ela deve ser utilizada após o ácido fosfórico. Ou seja, utilizo o ácido fosfórico e depois vou utilizar a clorexidina de 0,2%. Mas por que eu vou utilizar a clorexidina? É um antisséptico? Não. Nesse caso, ela não tem função de asepsia. Nesse caso, porque quando eu faço no desenvolvimento da dentina, há uma certa produção de enzimas proteolíticas, principalmente as metaloproteinases. Então, quando eu faço o meu ácido fosfórico, pH é mais baixo, esse pH baixo vai ativar essas metaloproteinases que até então elas estavam lá quietinhas. Ativando essas metaloproteinases, elas têm a tendência, que essa é uma grande desvantagem, teoricamente, dos adesivos com ácidos fosfóricos, porque quando baixa o pH, essas enzimas vão atacar as fibras colágenas. Atacando as fibras colágenas, degradando essas fibras colágenas, acontece a degradação da camada híbrida. Então, a clorexidina, após o ácido fosfórico, 0,2%, ela vai inibir as minhas metaloproteinases. Mas então é ótimo, é ótimo. Mais ou menos. Mostrou-se muito boa em estudos in vitro, até 3 anos. Depois disso, mostrou-se, apesar de ter um estudo do Alessandro Loguessa, aqui do Brasil, um dos grandes pesquisadores de adesão, em até 10 anos in vitro, mas não in vivo. O in vivo, os estudos mostram, e alguns in vitro também, que após um período de 3 anos, a clorexidina não foi encontrada mais nas minhas fibras colágenas, significando que ela não tem substantividade, ou seja, ela se perde e aí deixa as fibras colágenas novamente expostas.
Na definição aqui do nosso roteiro, o senhor havia comentado que é uma confusão assim muito grande por parte dos clínicos em relação aos cimentos. Qual é a diferença e quais os tipos de cimentos? Bom, novamente, se a gente entender a classificação, as coisas vão ficar claras. Porque muita gente me pergunta, Guilherme, o, o, o cimento tal, ele é dual, mas eu tenho que usar ácido? São coisas completamente diferentes. Então, vamos classificar os meus cimentos. Cimentos adesivos, nós só estamos falando de adesivos, tá? Cimentos adesivos convencionais. De novo, aqueles que usam ácido fosfórico. Então, dentro desses cimentos, eu tenho o cimento quimicamente ativado, eu tenho o cimento fotoativado e tenho o cimento dual, que é o dual, é a mistura da química com a fotoativação. Aí a segunda classificação, eu tenho meus cimentos autoadesivos, que são duais. Então você pergunta, Guilherme, ele é dual? É, mas e o outro que usa fosfórico? Também pode ser dual. Só que os meus autoadesivos, assim como tudo que nós falamos até agora dos adesivos autocondicionantes, o princípio ativo é o mesmo. Os meus cimentos autoadesivos não precisam utilizar ácido fosfórico, mas eles são duais. Tá? Então, muita gente pergunta, eu vou utilizar o U200. Guilherme, eu preciso de luz? Sempre preciso de luz. Sempre precisar de luz para iniciar a minha polimerização. Então, qual que você utiliza? Novamente, eu utilizo os dois. Sempre que eu tenho retenção friccional, eu vou utilizar o meu cimento autoadesivo. E quais são eles? Meu cimento autoadesivo, os dois que eu gosto de utilizar, o 200 da 3M e o 7PP. Quando você escolhe? Quando o meu bolso doer menos, o que for mais barato. Só que cuidado, porque a quantidade que vem no 200 são 11 gramas. E a quantidade que vem no 7PP são 7 gramas. Então, tem que fazer a regra de 3 para ver se o preço está compensando. E uma outra coisa, o 200, após a embalagem estar aberta, de apenas 6... Voltou. Tá? Então, eu não... Estou só voltando, porque eu não sei até onde parou. O 200, apenas 6 meses. Qualquer dos dois está muito bem utilizado. Outros também, Calibra também é muito bom. O Multilink Speed também é bom, só que o preço dele é muito alto. Então, os três que eu ficaria, Calibra, 7PP, o 200. Mas qual você tem utilizado mais? Pelo preço, eu tenho utilizado mais o 7PP. Dos adesivos convencionais, né, duais convencionais, o que eu utilizo, Relax Ultimate, da 3M, ou o ARC, que para mim não tem diferença nenhuma. Eles falam que a diferença é no fotoiniciador, mas isso não faz tanta diferença. Ele pode ser utilizado para faceta, eu não gosto dele para faceta, eu explico daqui a pouquinho. E o outro que eu utilizo também é o Alcem da FGM. Dos dois, quando você escolhe preço, e normalmente o Alcem da FGM, o preço dele é mais vantajoso. Se eu for utilizar um fotoativado, quando que eu utilizo o fotoativado? Somente para facetas de porcelana. Para facetas de porcelana, tem que ser um cimento fotoativado, porque a faceta é muito fina e não tem amina terciária. A amina terciária vai alterar a cor do meu cimento, como a faceta é muito fina, pode alterar. Então, quais as duas marcas que eu gosto? Tem 3 marcas, aliás, não, mais 3 marcas. Tem o Calibra também, que é muito bom, só que ele é mais viscoso. Tem o Alcem Vinir, da FGM. Tem o Relax Vinir, da 3M. E o Static Vinir, da Ivoclar Vivadente. Desses dois, na minha experiência clínica, o Alcem Vinir altera muito a cor. E eu gosto de utilizar muito o Relax Vinir da 3M, porque principalmente ele vai pela escala Vita. O da Ivoclar, o Static Vinir, ele vai por valor, né? Que para o clínico talvez fica mais difícil. Mas bem, se eu tiver que escolher, se eu dominar essa técnica, eu vou pelo que for mais em conta, que são 2 excelentes materiais. Voltando aqui em adesivo, doutor Guilherme, deve-se utilizar para restauração diretas e indiretas. Qual os tipos de adesivo para diretas e indiretas?
Se eu estiver utilizando o ácido fosfórico, preferencialmente nós devemos utilizar o adesivo de frasco separado. Isso é que a literatura in vitro e clínica nos recomenda. Por que de frasco separado? Quando eu tenho os componentes no mesmo frasco, significa que eu vou ter um pH mais baixo, em torno de 2, 2,5, 2,5. Aí, esse pH baixo, ele vai inibir a minha amina terciária, que eu necessito dela para iniciar a minha polimerização. Essa amina terciária vai estar no cimento. Se o pH do meu adesivo vai inibir o que vai iniciar a polimerização, consequentemente, eu vou ter uma subpolimerização. Por isso que a escolha dos adesivos de frasco separado, que tem um pH mais elevado. Certo, doutor. Está quase encerrando o nosso tempo, mas eu vou abrir um pouquinho mais. O senhor está falando alguma coisa que a gente esqueceu de comentar, que o senhor queira reforçar? Tá, joia. Claro. Bom, uma coisa também que me perguntam para cimentação, Guilherme, qual o tempo, se eu estiver utilizando cerâmica, qual o tempo de condicionamento ácido fluorídrico na cerâmica? Primeiro, você tem que saber que tipo de cerâmica. Elas não são iguais. E tem que saber qual que é o que o laboratório está executando. Se ela é leucita, se ela é feldispática ou se ela é de silicato de lítio. Leucita e de silicato, né? Aí, aliás, vamos pelo de silicato. De silicato, 20 segundos. Tá? A leucita tem trabalhos mostrando que pode ser 20 segundos também. Outros mostrando que pode ser 1 minuto. E a feldispática, 1 a 2 minutos de condicionamento ácido fluorídrico. E depois eu vou secar, ela vai ficar com aspecto de giz, e vou colocar o meu silano, uma camada, e não precisa, depois de 30 segundos, ele já está ativo, não precisa de colocar o secador de cabelo, porque a função do secador de cabelo, ou aquecer em algum recipiente, seria evaporar a água, provocada pela reação do silano. Então, com 30 segundos, essa água já evaporou. Então, esse é o meu conselho, saber qual material que você vai cimentar. Se for resina, ácido fluorídrico, ou não um cerômetro, mas uma cerâmica modificada por resina, ou uma resina pura, o ácido fosfórico, se for resina pura, é só o ácido fosfórico, mas ele não tem função de criar micro-retenções, é só de limpeza. Então, não vou utilizar o ácido fluorídrico e não vou utilizar, só vou utilizar o ácido fosfórico para limpeza. Se for uma cerâmica infiltrada por resina, aí sim eu vou utilizar ácido fluorídrico a 1 minuto, tá? Para poder fazer o condicionamento interno desse material. Tem até mais uma pergunta aqui. Na faceta, é necessário usar o ácido fosfórico ou só o ácido fluorídrico, mais adesivo? Boa pergunta. Eu tenho visto há alguns anos, após o ácido fluorídrico, né, em faceta ou em qualquer outra, mas principalmente em faceta, que também alguns profissionais utilizam o ácido fosfórico para remover aquele detrito que ficou após o condicionamento com ácido fluorídrico. Isso daí, para mim, não faz o menor sentido e, pelo contrário, só atrapalha. Porque o que é o ácido fosfórico? O ácido fosfórico é um ácido fosfórico, obviamente, com carbopol. E o que é carbopol? Sílica. Então, se a função do meu ácido fluorídrico é remover a sílica que está na parte vítrea da cerâmica, eu estou colocando sílica que pode ficar impedindo que haja micro-retenções. Então, não faz o menor sentido colocar ácido fosfórico. Eu somente lavo com a minha seringa tríplice. Tem alguns profissionais que colocam numa cuba ultrassônica. Eu não vejo sentido também, não. Eu acho que muitas pessoas complicam demais a técnica. E a técnica a gente tem que estar baseado naquilo que tem evidências clínicas. Obviamente, de pesquisas e também voltada para a clínica. O Bruno está perguntando aqui, o ozônio, gás e água atrapalham a festividade? Atrapalham a adesividade, é isso? É isso. Ozônio? Não tenho conhecimento disso, nunca vi trabalhos mostrando que o ozônio atrapalha ou não atrapalhem a adesividade. Uhum, certo. E perguntas foram essas aqui. Bom, tem muita gente mandando um abraço, doutor Guilherme, elogiando aqui. Muitos conhecidos.
Bom, o nosso tempo já está aqui no limite, mas antes da gente encerrar, uma última perguntinha aqui. Como é que o senhor, doutor Guilherme, né, um cirurgião dentista aí tão renomado, vê a odontologia agora pós-pandemia? Qual o futuro da odontologia? Olha, eu sempre sou uma pessoa extremamente otimista com todos os cenários. E sempre fui um otimista com a odontologia. No tempo que eu dei aula na PUC, eu sempre vi os professores, ao invés de levantar a profissão, desestimulando os alunos. Após pandemia, vai ser como, na verdade, eu falo até com os meus alunos hoje das ciências médicas, eles perguntam, Guilherme, vai ter aula no próximo módulo? Eu falo assim, eu não sei nem o dia de amanhã, mas eu quero, nós vamos vivendo dia a dia. Eu acredito que o mundo vai mudar muito pós-pandemia, mas a odontologia em si, nós somos linha de frente. Acho que nós vamos ter que tomar todos os cuidados necessários, mas grandes mudanças não vão existir nos atendimentos clínicos que eu estou falando. Quanto aos cursos, propriamente dito, eu acho temerário todo mundo falando que os cursos vão ser todos online. Nós somos uma ciência extremamente prática. E isso que me dá muita certeza que nós estamos no caminho certo, porque, na minha opinião, um professor, para estar na graduação ensinando, ele tem que ter vivência clínica para ensinar um aluno que a gente não sabe qual especialidade que ele vai ser. Ensinar um aluno a ser, primeiramente, dentista, e depois vai ser especialista, e depois, se quiser, vai ser um pesquisador. E eu tenho visto a ordem inversa, né? Eu tenho até uns vídeos gravados no Instagram, falando que muitos alunos me perguntam, Guilherme, faço especialização ou mestrado, logo que eu formei? Não tem a menor sombra de dúvida que é especialização, porque os professores hoje, na grande maioria, nesse número de faculdades que nós temos hoje no Brasil, a grande maioria deles são profissionais que a gente brinca, tem choque anafilático encostar na saliva, ou seja, não vê saliva. E eles são os nossos futuros dentistas. Então, eu sou extremamente otimista na odontologia pós-pandemia. Acho que nós vamos, por enquanto, até meados do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, em termos de cursos e congressos. Inclusive, tive a notícia hoje, né, o convite para o Congresso da BO, na qual eu fui convidado, ia ser em setembro, quer dizer, ia ser em maio, foi para setembro, já passou para maio do ano que vem. Esses eventos realmente não tem evento para 700 mil pessoas, enquanto não houver vacina, não tem a mínima condição. Mas eu Não acho tem, que perde muito, mas é um cenário que eu tenho certeza que vai ser passageiro. se Deus quiser, né? E Ele quer. Vai, se Deus quiser. Doutor Guilherme, é isso mesmo. Então, o senhor quer passar um e-mail do senhor, porque tem muita gente que entrou. A nossa live vai estar salva no nosso Instagram lá do CRO. Mas tem muita gente que entrou, às vezes, atrasado, ou teve que sair, então quer mandar alguma pergunta, tirar dúvidas. Tem algum canal aí que pode estar entrando em contato com o senhor? Com o maior prazer. O meu e-mail é gcena com dois N's, azevedo, arroba, tá? Se quiser por pergunta de WhatsApp também, ótimo, não tem problema nenhum. Eu passo meu telefone, não tem o menor problema, que é 31 99 771 3890. Isso, então a live vai estar salva, o pessoal pode estar olhando aí, anotando direitinho. Doutor Guilherme, mais uma vez, o CRO-MG agradece demais a sua participação e as portas estão abertas sempre aí para o senhor, para as novidades, informações para o profissional da odontologia. Muito obrigado, Letudo. Agradeço o convite, agradeço aí as perguntas feitas, espero que todo mundo tenha aproveitado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor, tudo de bom, viu? Também um grande abraço.